Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer a instalação do Q4 OS versão 3.15 Centauros. Essa versão foi disponibilizada agora no dia 21 de junho de 2021, portanto recente. E eu estou aqui no site do Q4 OS, que é o site q4os.org. E aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer o download da distro, eu recomendo a vocês dar uma olhada aqui no site, porque aqui tem bastante informações com respeito a o que essa distro oferece. Aqui na página principal é mostrado para você ambiente de desktop que faz parte dessa versão. Aqui ele tem o Trinity e também ele mostra aqui a versão com o KDE, pessoal. Então, se você pegar, por exemplo, a versão Trinity, é uma versão bem parecida com o Windows XP. E foi justamente essa versão aqui que eu baixei, pessoal. Você vem em download aqui, ó, e aqui você escolhe a versão Centauros Plasma de 64 bits, no caso aqui é a primeira opção, e também temos a Centauros Trinity Live de 64 bits, que é um pouquinho menor, 718 megabytes. A versão com o Plasma dá 931 megabytes. Certo, pessoal? E temos as versões menores aqui, que é a versão Install CD, que também com o ambiente Trinity. Certo? Eu baixei a segunda opção aqui. Para você baixar, pessoal, é muito fácil. Então você clica aqui em cima. Se você desejar o Plasma, você clica aqui. Se você desejar o Trinity, você clica aqui. E aí você já baixa a sua ISO. Fazendo isso, pessoal, vocês já sabem o que deve ser feito. Vocês devem criar uma imagem, um DVD de boot aí, um DVD para dar o boot na sua máquina, ou uma imagem de pendrive para você carregar por meio do USB. Certo? O KDE Plasma, a exigência dele, pessoal, é um processador de 1 GHz, como vocês estão vendo aqui, e no mínimo 1 GB de RAM, com espaço de HD de no mínimo 5 GB, tá? A versão Trinity já é um pouco mais suave, ou seja, com 300 MHz de CPU, certo? De processador, você já consegue trabalhar, e com a mísera memória de 128 MB você também já consegue carregar, tá? HD com 3 GB você já consegue também instalar aqui na versão Trinity Desktop, tá? Claro que você não vai fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa bem simbólica, tá? Possivelmente é muito raro você ter uma máquina com essas configurações aqui do Trinity Desktop, tá? Eu deixei aqui um espaço bem maior para fazer isso. Vocês também podem escolher um tamanho bem maior, tá? O processador de vocês possivelmente vai ser mais do que 1 GHz, vai ser maior do que 1 GHz, tá? Certo, pessoal? Fazendo isso, você cria o seu pendrive ou o seu DVD de boot e dá o boot, faz a instalação de vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui a instalação por meio do GNOME Boxes, tá? Vou fechar aqui e já vou mostrar para vocês o boot no modo live, tá? Tá aí, pessoal, aqui é o boot do Q4 OS. Vou dar um Enter aqui na primeira opção. Certo, pessoal? Vou dar um OK aqui. Aqui eu vou fechar, tá? Ele aqui já manda eu selecionar o meu idioma, português do Brasil. Já carregou, pessoal. Ele te abre essa tela de boas-vindas aqui, e essa tela é bem interessante porque nessa tela você tem bastante configurações que dá para fazer já por meio dessa tela, pessoal. Deixa eu dar só uma ajustada na resolução aqui. A resolução aqui, pessoal, como eu estou usando uma máquina virtual, o ideal seria 1366 ou 1360 por 768. Eu não vou achar essa opção aqui, tá?
se você estiver instalando na sua máquina física ou se pretender fazer isso, você já vai achar a sua resolução adequada. Aqui o que se aproxima mais, pessoal, é o 1280 por 720. Ou essa aqui, essa 1152 por 768, não preenche totalmente a tela, mas fica razoável. Então, eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? Então, ela não preencheu toda, mas está bem legal. Dá para fazer o vídeo, dá para vocês entenderem. Pessoal, como eu disse, essa tela de boas-vindas, ela é bem completa. Só que eu não vou mostrar para vocês ela agora. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento dela depois da instalação. Tá? Vou fechar aqui. E a instalação é 2 cliques em Install Q4OS. Aqui, ó. Aqui, pessoal, vamos dar um próximo. A instalação é bem simples, bem fácil. Aqui ele já acha o disco. Eu vou, no caso aqui, eu vou apagar tudo, pessoal. Essa parte aqui, ela é pessoal, você vê a situação sua aí. No meu caso, eu vou apagar porque o disco que eu tenho é um disco virtual de 20 GB. Como esse sistema exige pouco para fazer a instalação, 20 GB aqui já é o suficiente para eu mostrar para vocês, tá? Se vocês forem utilizar ele no dia a dia, recomendo uma partição bem maior, tá? Vamos dar um próximo. Aqui já entra com o nome. Aqui você já escolhe uma senha, pessoal. Vou pôr entrar automaticamente. Aqui ele está marcado usar a mesma senha para a conta de administrador, pessoal. Isso eu não recomendo, tá? Cria a senha de root aqui, ó. Repete ela. Certo. E dá um próximo. Aqui agora vamos clicar em instalar. E aí ele já começa o processo de instalação. A instalação é bem rápida. Terminou, pessoal. A instalação dele é bem rápida mesmo. Vou clicar em concluído aqui. E já vou entrar com ele instalado. Beleza, pessoal? Primeira vez em que ele está iniciando. Vou clicar em OK aqui. Vou fechar isso aqui novamente. E aqui, ó, idioma predefinido, português do Brasil. Vamos clicar em instalar. Você tem que clicar aqui em instalar, pessoal, para ele instalar o idioma. Beleza, pessoal. Aqui ele já abre o perfil do ambiente de trabalho. Aqui nós podemos selecionar, por exemplo, 3 opções aqui. Uma opção completa, que é essa full aqui. É a opção mais completa. Essa opção é a opção mais completa. Você pode escolher essa opção aqui. Inclusive, você está vendo aqui embaixo que ela é a recomendada para usuários comuns. É uma instalação bem completa. Temos essa opção básica e temos a desktop mínimo, ou seja, minimal desktop. Então, pessoal, eu vou marcar essa opção aqui, tá? E vou clicar em instalar. Beleza? Logo na sequência, nós já vamos entrar no sistema, tá? Como eu falei no início, no modo live, essa tela de boas-vindas aqui, pessoal, ela sempre aparece, desde que você deixa marcado isso aqui, toda vez que você iniciar o sistema. Bom, instalei a opção Full lá, como vocês viram. Aqui ele já está atualizado. Vocês aqui, pessoal, para vocês conhecerem mais o sistema, pessoal, esse sistema ele se parece muito com o Windows XP. Então, pessoal, aqui é o seguinte, olha, se você entrar aqui, por exemplo, em Install Applications, o gerenciador de software aqui do Q4OS. E aqui o que eu achei interessante é o seguinte, vou maximizar aqui, ó, é que com um clique aqui, pessoal, você consegue instalar vários aplicativos aqui que em algumas distros não está assim tão fácil. Como, por exemplo, o Google Chrome. Você pode clicar direto aqui, ó, e já fazer 2 cliques e já fazer a instalação se ele não tiver instalado. Se ele tiver instalado, você desinstala também com 2 cliques aqui, tá vendo? Você também pode configurar por aqui drivers da NVIDIA, tá? Só dá 2 cliques que ele faz esse processo de instalação, tá vendo? Já está até transferindo aqui, ó. Cliquei 2 vezes e já começou. Eu vou cancelar. Então ele tem outra coisa, se você tiver uma impressora da HP,
aqui também você consegue instalar o HPLIP GUI por meio daqui. É só dar 2 cliques que você já consegue. No caso do Wine, pessoal, eu até fiz um vídeo recentemente mostrando como fazer a instalação do Wine em algumas distros Linux para você poder rodar alguns aplicativos feitos para Windows. E aqui você consegue também fazer essa instalação com 2 cliques. Você consegue fazer a instalação do Wine. Eu vou cancelar. Blueman, pessoal. Blueman, para quem não conhece, é para você ter suporte a Bluetooth no seu sistema operacional. Aqui, você com adaptador Bluetooth, você pode instalar o Blueman, que ele já vai te dar o suporte a Bluetooth. E aí nós temos aqui várias outras ferramentas, como também aplicativos. Nós temos aqui o VirtualBox. E nós também temos muitas outras coisas, pessoal. GIMP, tá tudo aqui. E outra coisa que eu achei interessante aqui é que na segunda aba aqui, ó, gerenciador de pacotes, ele vai me abrir o Synaptic, um atalho para o Synaptic. Aqui para você que já conhece o Synaptic, você já sabe que é um grande gerenciador, certo? Fechando, volta novamente para a janela principal. E aqui nós temos perfil de ambiente de trabalho, pessoal, que foi aquela primeira opção que eu mostrei para vocês para instalar. Aqui, o que eu acho interessante, além de você escolher essas 3 opções, pessoal, é que, como eu mostrei para vocês, eu baixei aqui o ambiente de desktop Trinity. Só que, se você desejar, por exemplo, instalar outro ambiente, pessoal, você vem aqui, ó, clica aqui, e aqui diz o seguinte, pessoal, sim, eu realmente quero instalar uma DE adicional. Você vem aqui, ó, olha só, marca, e você vem aqui, ó, olha o tanto de ambiente de desktop que ele me dá a opção de instalar simplesmente marcando aqui, ó, desde o KDE Plasma, que é a primeira opção lá do site que vocês viram, até o GNOME, certo? Bem interessante isso aqui. E essa distro, pessoal, ela dá suporte para todos os plugins de, por exemplo, MP3, DVD, Wi-Fi, tudo isso essa distro já te dá o suporte. Você pode clicar aqui em Codex Multimídia e aqui, pessoal, você vai dar suporte o que eu estou falando para vocês. Se vocês clicarem aqui, vocês vão instalar esses codecs. Certo? É uma distro bem interessante. O diferencial dela, além de tudo isso, é que é uma distro bem leve e bem pequena, pessoal. Você consegue rodar no seu computador essa distro, mesmo ele sendo uma máquina fraca. Vocês viram lá, acima de 128 MB de RAM, você já consegue rodar com o ambiente Trinity. Só que nós sabemos que isso é um limite que, infelizmente, hoje em dia, para quem acessa a internet, não vai conseguir muita coisa, tá? Você até consegue, mas se você for usar para fazer, por exemplo, planilhas, trabalhos escolares, essas coisas, mas se você for utilizar para multimídia, você não vai rodar com esse limite tão baixo. Mas é um sistema bem completo e fácil para quem está começando a usar Linux, porque ele se parece muito com o sistema da Microsoft. Aqui em aplicações, Applications, nós clicamos nele e abre um outro leque aqui. E aí nós vamos em aplicativos, pessoal. Abre mais um leque. E aqui nós vamos em acessórios. Abre um outro leque. E aqui nós temos todos esses acessórios aqui, ó. Aplicativos aqui, ó, dos mais variados, ó, multimídia, por exemplo, tem quase tudo aqui, certo? Para voltar, você clica nessa setinha e você vem, por exemplo, escritório. Nós temos aqui o LibreOffice. Volta aqui novamente, nós vamos para gráficos. Aí nós temos essas ferramentas aqui, ó, esses programas aqui. E assim por diante, ó. Internet, ele já traz aqui o Chrome instalado. E em sistema, pessoal, ele traz essas ferramentas aqui, ó.
que é, por exemplo, aqui onde entramos agora há pouco, que é a loja, tá? É um sistema bem simples, mas ao mesmo tempo bem completo. E os papéis de parede aqui, vou mostrar para vocês. Ele já traz alguns papéis. Tá aqui, ó, é só você clicar aqui nessa setinha para baixo. Você vai marcando aqui o que você deseja. E você vai escolhendo aqui, ó. Olha, tem uns bem legais, mas você pode baixar e você pode escolher, por exemplo, ele como plano de fundo. Vou aplicar esse aqui. Bom, pessoal, fica a dica para vocês aí que precisava de um sistema bem leve. Eu já tenho bastante vídeos aqui no canal mostrando distros que são leves. Algumas, infelizmente, não são tão bonitas, porque teve que ser sacrificado essa beleza por causa da leveza. Mas aqui o Q4 OS, ele não é feio, é um sistema bonito, não é feio mesmo. E também é rápido. Ele é baseado no Debian. Vou entrar aqui no terminal para vocês verem isso. Ó, ele é baseado no Debian 10 Buster. E ele traz o ambiente de desktop Trinity, certo? E aí, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dessa distro na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, façam o teste aí, tá? Eu só posso dizer que é uma distro leve e não é feia, tá? Bem parecida com o Windows. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aqui no canal, se inscreva. E eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!